É zero. Tá certo? Ah, desculpe, isso aqui... Calma. Né? Ah, não. Perdão, viu? Ah, por isso vocês estavam olhando estranho. Ah, vocês estão entendendo. Então é assim. Então ela é dada dessa forma, correto? É o A e é o YN menos 1 vezes R. Agora vamos ver o caso em que o R é zero. Olhando para aqui para cima, se o R é zero, quem é o Y0? É A. Quem é o Y1? É zero. Quem é o Y2? É zero. Todo mundo é zero. Só que quando eu vou calcular por aqui, o Y0 com R igual a zero, dá A vezes 0 elevado a zero, que não está definido na matemática. 0 elevado a zero é uma indefinição matemática no contexto das operações aritméticas. E é uma indeterminação no contexto de limite. E como é que eu resolvo isso para passar daqui para cá? Tem a mesma coisa, com uma convenção de que nesse contexto, quando aparece 0 elevado a zero, substitui por 1. Mas isso não é uma definição para 0 elevado a zero, é só uma convenção, tá certo? Conveniente para eu poder passar daqui para cá. Então, daí, tanto faz uma ou outra, daí quem é o Y0? Quem é? Y0 é A. Quem é o Y1? Quem é? É A vezes R. Quem é o Y2? Quem é? É A vezes R2, não é isso? Quem é o Y3? Quem é? É A vezes R3, dá assim e assim por diante. Tá? Então, se eu uso essa fórmula aqui, ela não tem problema nenhuma quando o R é diferente de zero, para ter o primeiro, mas tem um problema quando o R é zero, porque vai ficar 0 elevado a zero, e aí como eu chego aqui? Substitui 0 elevado a zero por 1, quando aparecer. Mas isso é uma conveniência, isso é dado por uma convenção. Não é definição de que 0 elevado a zero é 1. Diga. O senhor está definindo de forma contínua, digamos assim, um N, né? Então, se eu definir tipo uma disparidade, essa minha função não vai ser contínua, vai? Como? Se você definir... Mas veja bem, as funções, quem é o domínio de uma sequência? É um subconjunto dos naturais, no caso aqui é os naturais. Não é interno, são intervalos da reta. Hã? Os domínios são discretos. Ela não dá saldo essa função. Toda função num domínio discreto é automaticamente o quê? Contínua. Tá? Toda função com domínio discreto ele é automaticamente contínua. Definição de continuidade diz isso, que toda função com domínio discreto é contínua. Discreto, quer dizer, os seus pontos, os pontos do domínio são pontos isolados. Tá? Você vê isso na matemática discreta, eu acho que você chega a mencionar isso. Agora, observe uma coisa, sendo R positivo e R diferente de 1, tá certo? Essa sequência aqui, a sequência YN, N maior que ou igual a zero, ela é definida por quem, hein? Por que função? Por que função? Função? Qual é a função que define essa sequência? No caso em que o R é positivo, o R é diferente de 1. Pela função exponencial f de x igual a quê? A vezes R elevado a x aqui, qualquer que seja x real. Tá? Eu vou colocar entre aspas dupla aqui, porque função exponencial de fato é só R elevado a x, mas multiplicado por uma constante eu vou considerar como sendo exponencial. Tá certo? Tá?
mas sendo, porque a função exponencial, a R elevado a x, ela só está definida para R positivo, R diferente de 1. Tá? Entendido? Que aí tem inversa, né? Que é o log na base A, log na base R, né? Log na base R. Tá? Mas é para R positivo, R diferente de 1. Então tá aí. Bem? Essas funções. Agora vamos ao que o fato mais importante é dizer se uma função converge ou não. O que é convergir? Passa pela seguinte definição. 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 Tá? Definição é a seguinte: sejam xn, n maior que ou igual a k, claro, o k vem antes, tá? K natural, xn, n maior que ou igual a k, uma sequência, e L, um número real. Nós dizemos que L é limite da sequência xn, n maior que ou igual a k, tá? Quando para cada epsilon positivo, tá? Existe um N0 pertencente a NK, tal que N maior do que N0 é suficiente para que xn menos L módulo seja menor do que epsilon. Em outras palavras, tá? L é limite de uma sequência quando eu posso fazer com que os termos dessa sequência, os termos xn, fiquem tão próximos de L quanto eu queira, bastando para isso escolher o índice n suficientemente grande, tá? Isso diz o quê? Que à medida que n cresce, os termos da sequência aproximam de L ou são iguais a L, tá? Então tá aí. Bem, tá certo? Então essa definição. E dessa, bem, vamos ver a intuição. A intuição me diz o seguinte: a intuição me diz que 0 é o que é limite de, por exemplo, essa sequência aqui, ó. Sequência bem simples. Não é? O que é que acontece com os termos dessa sequência, 1 sobre n, quando n cresce? Os termos estão se aproximando de 0. Uma conclusão desta definição, e que não está inclusa na definição, não é uma conclusão automática da definição, é a unicidade do limite. Que decorre de uma proposição. Isso é demonstrável, tá? É demonstrado o seguinte. Embora eu não vou dar a prova aqui para vocês, mas eu vou mencionar. Nas notas a prova está completa, tá? Tá bem? Definição. Definição não. Proposição. Definição é proposição. E para essa proposição, a hipótese é que eu tenho uma sequência
proposição é o seguinte, ó. Sejam xn, n maior que ou igual a k, e lm, dois números reais. Se L e M são limites, se L e M são limites da sequência xn, n maior que ou igual a k, então o L é igual a M. Ah, isso é prova. Não vou dar prova disso não, está nas notas, não vou usar tempo da aula para isso. Mas isso é passivo de demonstração, isso não está incluso na definição. Tanto é que você não vê na definição aqui o artigo definido o. Nós dizemos que L é o limite, porque isso não está. Não está claro, não é gratuito da definição. A definição diz que L é limite, é um limite, né, quando isso aqui acontece. Tá? Mas dessa proposição sai a unicidade. Se L e M são limites, aí, daí, sendo xn, n maior que k, uma sequência, e L, o seu limite, quer dizer, o seu limite agora, porque se tem limite, o limite é único, tá? Então cabe agora o artigo definido, essa proposição me garante que eu posso usar o artigo definido, e L, o seu limite, escrevemos o que? Escrevemos L igual a que? A igualdade ela é transitiva. Tá? A igualdade é transitiva. Se L é igual a A e L é igual a B, se L é igual a A e M é igual a A, então L é igual a M. Então eu só posso usar a igualdade quando eu tenho unicidade, tá certo? Então eu escrevo isso aqui, L é o limite de x, isso tem gente que não entende isso não, tá? L é igual, escrevemos isso aqui, ou simplesmente L é o limite de xn, sem botar o n tendendo a mais infinito, está implícito, ou ainda, sendo mais econômico, nós escrevemos assim, xn. Isso aqui deve ser lido o seguinte, xn tem limite L. Por favor, não diga xn tende a L, porque tender pressupõe que é sempre diferente, tá certo? Está sempre se aproximando. E é claro que se eu pego a sequência constante, uma sequência que é constante, quem é o seu limite? A constante. E os termos da sequência não tendem para a constante, os termos da sequência são iguais à constante. Então, ao deparar com isso aqui, leia xn tem limite L ou xn converge para L, tá? Mas jamais xn tende a L. Entendido? Está errado você se expressar dessa maneira, conceitualmente está errado. E tem um ponto aqui, tá? E aí, pessoal, olha, começa a usar o cálculo. Diga. É basicamente passar o limite na função, assim que define melhor. O quê? É porque tem uma função que define essa sequência. Aí você tem essa proposição aqui. O que você quer dizer é o que eu vou anunciar aqui, ó. Tá? Ó. O que você quer dizer é o que eu vou anunciar aqui, ó. Proposição. Também não vou colocar demonstração, tá? Que eu quero usar. Proposição é o seguinte: você tem
sejam K um número natural, K um número natural, F uma função definida no intervalo K mais infinito, ou seja, esse intervalo está contido no domínio da função e, portanto, essa função define uma sequência. E xn, n maior que ou igual a K, uma sequência definida por F. Você sabe o que isso quer dizer, não sabe? Uma sequência definida por F. Não é aí não, é a vírgula, tá? Sequência definida por F. Agora sim, I, L, um número real. O que você está pensando é isso que eu vou colocar aqui. Se L é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito, isso aqui é limite de uma função no infinito, tá? Não é limite de sequência não. Isso aqui é limite de função no infinito, objeto de estudo lá do cálculo 1. Então, o L é o limite de quem? Da sequência xn, com n tendendo a mais infinito. Eu posso tirar isso aqui, tá? Isso aqui já está implícito que é com n tendendo a mais infinito. Em vez de demonstrar, cabe mais uma figura, para você entender isso. Tá? Ó. Olha a figura aqui, ó. Eixo Y, eixo X, está aqui o L, e está aqui a reta de altura L, a reta horizontal de altura L. O que significa isso aqui? Bem, e está aqui o K, digamos que o K está bem aqui, está aqui o K. O que significa isso aqui? Significa que em mais infinito, essa reta é uma assíntota horizontal da função f. Então a função f, ela vem por aqui, ó. Ela pode até subir, mas uma hora ela faz o quê? Tende para cá. Não é isso? Não é isso? Mas estão aqui K mais 1, K mais 2, K mais 3, K mais 4, e portanto, como a sequência está definida pela função, está aqui o que? XK, quem é esse aqui? XK mais 1, quem é esse aqui? XK mais 2, quem é esse aqui? XK mais 3, quem é esse aqui? XK mais 4. Então o que é que está acontecendo com os XNs? Entendendo para ela? Entendendo não? Convergindo para ela. Olha, ato falho, né? O limite do XN é L. Tá certo? Entendido? Então não tem jeito. Vale mais essa figura do que eu fazer a demonstração. Mas se é uma assíntota, de fato não chega no limite, né? Hã? Se é uma assíntota, de fato o meu x não vai chegar nesse limite, porque é uma assíntota. Então, é uma assíntota. Então de fato tende, né? Não, porque pode ser assim, ó. Tem assíntota assim, ó. Ela pode ir subindo e descendo e ser assíntota. Cada vez isso aqui, entendeu? Tá? Diga. 2 minutos, você tem 2 minutos para falar. Começa, você está contando. Zero bala. Oi, gente, bom dia. Dá um pause aí. Tudo bem pra vocês? Pause aqui, né? Só passando pra